governo ele quer distância de Israel e aproximação da Palestina. E a retirada da embaixada de Israel é algo assim que é como que se o Brasil tivesse virando as costas. Irmã Maria Pena, estamos mesmo. Agora que horas é aqui na Angola? Vai dar 11 horas da noite aqui na Angola. É como que se o Brasil tivesse virando as costas para Israel, irmãos. E é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Um posicionamento desse coloca o Brasil assim contra o Criador. Contra o Criador. E aí você vê o Brasil a favor da nova Palestina, do Estado palestino, o Brasil aí fazendo coisas absurdas contra Israel. Então, olha só, o Lula retira de forma definitiva o embaixador do Brasil em Israel. O presidente do Brasil demitiu nesta quarta-feira seu embaixador em Israel, Frederico Maia, que está agora enviado para representar seu país em Genebra. Maia já havia passado 3 meses no Brasil, porém retornou a Tel Aviv na semana passada. Assim, estima-se que o seu retorno ao país hebreu se deu justamente para a necessidade de organizar sua mudança. Por enquanto, a legação diplomática brasileira permanecerá sob o comando do encargo de negócio da Embaixada de Ministro e Conselheiro. A demissão de Maia é um novo gesto na escalada de tensão entre Brasília e Tel Aviv. E o governo, chefiado por Naine, tem sido muito crítico em relação aos ataques de Israel na faixa de Gaza, devido ao elevado número de vítimas e civis. A tensão aumentou em fevereiro, quando o Naine comparou as ofensivas de Gaza ao massacre de Hitler contra os judeus, e que levou a uma repreensão pública do executivo de Israel, a Mayer, e ao ministro das Relações Exteriores de Israel, declarando que o presidente brasileiro é uma persona non grata. Então, como ele retira o embaixador, não é embaixada, irmãos, ele retirou o embaixador porque ele queria ainda que o embaixador, de certo, fosse lá limpar o nome dele diante do governo de Israel. Agora, olha só, irmãos, aí do outro lado, Itamaraty elogia novos reconhecimentos a palestinos por países europeus. O governo brasileiro saudou os anúncios da Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecer o Estado da Palestina, que se junta aos mais de 140 países que já fizeram, incluindo a nação sul-americana. Em nota de imprensa, o Itamaraty descreveu o reconhecimento como um notável avanço histórico que contribui para responder pelos anseios de paz, liberdade e autodeterminação daquele povo. No texto, Brasília insta todos os demais países que ainda não reconhecem a Palestina como Estado a fazê-lo, o que, na opinião da nação sul-americana, reafirma a defesa da solução de 2 estados e de uma Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, que inclui a faixa de Gaza, a Cisjordânia, com Jerusalém Ocidental como sua capital. É algo aí assombroso, irmãos. Ele retira o embaixador da embaixada e elogia os países europeus que reconhecem a Palestina como um Estado, um país. A Palestina nem na Bíblia existe, né, como país. É uma criação dos globalistas para preparar uma plataforma de uma falsa paz que está alinhada totalmente, irmãos,
A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que a Bíblia diz: quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Uma coisa é certa, que esse acordo de paz vai sair. Só que aí, irmãos, hoje saiu uma matéria sobre esse assunto que essa batalha entre Israel e Hamas vai durar. E sabe até quando vai durar, irmão? Até as eleições americanas. Então, olha só, a AG contra o Hamas vai durar muitos meses, pelo menos diz Israel. Segundo o Conselho de Segurança Nacional do governo israelense, o conflito ainda ocorrerá ao longo de 2024 e poderá se estender até 2025. A guerra entre Israel e o Hamas no faixa de Gaza ainda vai durar pelo menos muitos meses, afirmou nesta quarta-feira o Conselho Nacional de Segurança do governo de Israel. A Negb afirmou que a previsão é que os combates em Gaza continuem ao longo de 2024, podendo se prolongar até o ano seguinte. Essa foi a primeira vez que o governo de Israel deu alguma perspectiva sobre a duração da guerra. No fim de abril, ao reafirmar que seu exército entraria em Rafa, no extremo sul de Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugeriu que a conquista da cidade seria a etapa final da guerra. Nesta quarta, o Conselho de Segurança Nacional disse que os militares de Israel avançaram sobre Rafa e já controlam atualmente 75% do corredor de Filadélfia, uma zona tampão entre Gaza e o Egito. Então, irmãos, por ser ano eleitoral americano, existe dentro desse cenário, uma questão política mundial. E existe uma bomba que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que existe... Vocês lembram que eu falei? Quem lembra aqui que eu falei no início que armas americanas estavam sendo utilizadas pelo Hamas? Alguém lembra aqui que eu falei isso? Que armas que foram deixadas por Biden no Afeganistão estavam sendo usadas pelo Hamas. E Biden deixou bilhões. Biden não deixou lá um tanque. Biden deixou bilhões de dólares em armamento. Agora, olha esse vídeo aqui, irmãos. Olha esse vídeo aqui do Viva Israel. Olha, Viva Israel, aqui é o Davi Almescani com notícias direto de Israel para você. Hoje, dia 29 de maio, 2 horas da tarde, eu trago para vocês uma notícia bomba. Notícia e essa realmente é uma notícia bomba. Uma jornalista investigativa americana descobriu que os americanos venderam armas para o Egito ou repassaram essas armas para o Egito, mas de uma forma ou de outra essas armas foram parar nas mãos do Hamas. Seria isso o que tanta gente tem medo de que Israel descubra na faixa de Gaza ou na cidade de Rafah? Será que vamos encontrar ainda mais armamento, talvez europeu, talvez americano? Olha só o que ela escreveu no Twitter, isso foi ontem. Deixa eu botar aqui. Ela escreveu o seguinte, aqui são as fotos do armamento, tá? Isso é do Twitter dela, Laura Lund. Quem quiser procurar direto lá da fonte. Agora eu vou ler aqui para vocês o que é que ela escreveu. As forças de defesa de Israel acabaram de recuperar cargas explosivas M112 de fabricação americana e uma escola da ONU em Jabalia, Gaza. Fontes de inteligência me informaram que os números de lote nas cargas indicam que são de uma produção dos Estados Unidos de 2007, que foi vendida aos egípcios. Isso representa uma grande escalada no envolvimento do governo dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Gaza, pois é uma evidência de que o governo americano forneceu explosivos e possivelmente outras armas ao Hamas. O Congresso
o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado precisam iniciar imediatamente uma investigação para determinar quem no governo dos Estados Unidos tem fornecido esses explosivos aos egípcios e que, quando a CIA sabia sobre esse contrabando patrocinado pelo Egito de explosivos americanos para o Hamas e Gaza, quer dizer, se a CIA sabia desse contrabando do Egito para a faixa de Gaza. Bom, eu acho que isso é só a ponta do iceberg do que a gente ainda vai descobrir aí nas próximas horas ou nos próximos dias. A gente sempre soube, né, nós que acompanham aqui o canal, os amigos do canal, amigos do, enfim, que são pró-Israel, sempre desconfiamos que existia alguma coisa a mais, tanto na cidade de Rafah quanto na própria faixa de Gaza, para tentar impedir a gente de qualquer forma. Essas manifestações que vocês veem no mundo afora, e a cada dia está piorando mais ainda, por que não começaram quando a operação começou na faixa de Gaza? Elas só se intensificaram as manifestações quando Israel entrou na cidade de Rafah. Isso quer dizer para você alguma coisa? Será que vamos encontrar lá mais armamento norte-americano? Quem está ganhando com tudo isso? Quem está financiando todas as manifestações mundo afora? Quem? Irmãos, é incrível, né? Porque eu vou dizer que essas armas, pastor Carlos, essas armas, elas vieram do Afeganistão. Do Afeganistão. Então, o que está acontecendo é que o governo americano deixou bilhões de dólares de armamento para trás, bilhões de dólares de armamento para trás, e agora está aí. Aonde está o armamento entrando em Rafah através do Egito.